Que a leitura é um hábito muito benéfico, você já deve estar cansado de ouvir. Entretanto, somente quem consegue de fato entender a essência de um bom livro pode usufruir desta arte milenar capaz de mudar nossas vidas. Eu diria por experiência própria que nada se compara à profunda imersão que uma história pode te levar, seja trazendo ensinamentos, relatos, filosofias ou até mesmo narrativas que ficam marcadas em nossas mentes. E hoje eu vou trazer para vocês uma super lista com os 10 melhores livros de todos os tempos, para que comece com o fundamental e essencial da literatura universal, conhecendo obras que todos os seres humanos deveriam experimentar. A lista foi classificada pelo site The Greatest Books, sendo ranqueado usando 128 outras listas e comparando as classificações de todas as obras entre elas, para chegar no veredito que temos abaixo. Preparados? Então bora! Eu sou Anderson Valadares e sejam muito bem-vindos ao Nerd Data. Na 10ª posição, a gente tem o livro do J.D. Salinger, que é O Apanhador no Campo de Centeio. O livro de 1945 acompanha um fim de semana da vida de Holden Caulfield, um jovem de 17 anos, estudante de um respeitado internato para rapazes, o Colégio Pensey. Ele é expulso da escola depois de tirar notas ruins e precisa voltar mais cedo para casa. E durante esse caminho de volta é que tudo acontece, porque o rapaz ele busca adiar ao máximo esse encontro que ele vai ter com os pais, fazendo uma viagem reflexiva e muito legal sobre a sua existência. O livro é simples e, apesar de clássico, é muito fácil e prazeroso a leitura. A viagem que o protagonista nos proporciona nos traz uma própria reflexão sobre a nossa vida e, com certeza, é essencial para você. Em 9º lugar, temos o clássico Hamlet de William Shakespeare. A peça de 1609 traz a história do rei Hamlet, da Dinamarca, que acaba de morrer, deixando seu filho, o príncipe Hamlet, e a viúva rainha Gertrudes. O irmão do rei Cláudio logo se casa com Gertrudes, assumindo o trono. E certa noite, um fantasma aparece ao príncipe alegando ser seu pai e revela que foi morto por Cláudio, que o envenenou. O príncipe Hamlet passa dias perturbado e recluso, sem saber se deve acreditar no espírito, até que descobre como saber a verdade. Ele monta uma peça de teatro, encenando a morte do pai e convida toda a corte para assistir ao espetáculo. Ao ver a reação de Cláudio, que se levanta cambaleante após a cena do assassinato, Hamlet se convence de que o tio é culpado e decide se vingar. Eu não preciso nem falar o quão clássico é Shakespeare e o quão importante para toda a literatura ocidental foi ele. Então, se você ainda não leu Hamlet ou até viu alguma de suas peças adaptações, recomendo muito que vá lá fazer isso. Em 8º lugar, temos Lolita, de Vladimir Nabokov. Lolita é um dos mais importantes romances do século XX. Polêmico e irônico, ele narra o amor obsessivo de Humbert, um cínico intelectual de meia-idade, por uma menina de apenas 12 anos, chamada Dolores Braze. Humbert se casa com a mãe de Lolita e, após a morte da esposa, começa a se relacionar com a garota. Para evitar que Lolita fuja, ele alega que ela será enviada para um orfanato se o deixar. Humbert também manipula a garota com dinheiro e presentes em troca de favores sexuais. E se hoje o tema já é polêmico, imagina naquela época. E após uma difícil aceitação, foi definido como um clássico obrigatório. O clássico livro Guerra e Paz de Lev Tolstói é a nossa 7ª posição. Uma das obras mais volumosas da história, narra a Rússia na época de Napoleão Bonaparte, acompanhando o percurso de 5 famílias aristocráticas no período entre 1805 e 1820. Tolstói narra a marcha das tropas napoleônicas e seu impacto brutal sobre a vida de centenas de personagens. Em meio a cenas de batalha, bailes da alta sociedade e intrigas veladas, destacam-se as figuras memoráveis dos irmãos Nikolai e Natasha Rostov, além do príncipe Andrei e de Pierre, filho legítimo de um conde, cuja busca espiritual serve como espécie de fio condutor e o torna uma das mais complexas personalidades de toda a literatura do século XIX. Em 6º lugar ficou Moby Dick, de Herman Melville. A clássica obra de 1851 é centrada em Ismael, um marinheiro letrado
que, para fugir de sua vida monótona, decide conhecer a rotina de um navio baleeiro. No entanto, o que ele não sabia é que o capitão da embarcação, Ahab, tinha apenas um objetivo: matar Moby Dick, uma gigante baleia branca que arrancou sua perna no passado. Ismael então embarca nessa perigosa aventura em alto mar para acompanhar o capitão. O escritor e poeta desta obra morreu antes de ver a popularidade que Moby Dick teria nas gerações futuras. Em quinto lugar ficou 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. A obra mais nova desse top 10 é uma das obras-primas do autor. O livro narra a fantástica e triste história da família Buendia, que vive numa fictícia vila chamada Macondo, ao longo de um período de 100 anos. A trama toda acompanha as diversas gerações dessa família, assim como a ascensão e a queda desse próprio vilarejo. Os Buendia nascem e morrem, vão embora ou permanecem na aldeia até seus últimos dias. O livro é considerado a obra que consagrou o autor como um dos maiores do século XX. Em quarto lugar ficou O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, que é um livro que consegue ambientar muito bem o autor na era do jazz nos Estados Unidos. Todos os anos prósperos e loucos que sucederam à Primeira Guerra Mundial. Nick Carraway, um jovem comerciante, se torna amigo de seu vizinho, Jay Gatsby, um bilionário conhecido por dar festas animadas em sua mansão em Long Island. A fortuna de Gatsby é um mistério. Nenhum dos convidados da festa sabe detalhes sobre o passado do anfitrião. Até que um dia, Nick descobre que Gatsby só realiza esses eventos na esperança de que Daisy, sua antiga paixão, compareça a um deles por acaso. Então, o comerciante arranja um encontro entre seu amigo e Daisy, mas agora ela está casada com Tom Buchanan, um homem rico que tem muitas dúvidas sobre a honestidade de Gatsby. O livro é considerado um dos marcos da literatura americana e, caso você não teve a oportunidade de ler, ainda existe um filme estrelando Leonardo DiCaprio que eu também recomendo para vocês terem ideia da magnitude e da imensidão que foi essa obra. Em terceiro lugar, ficou um dos meus livros favoritos e com certeza um dos maiores clássicos de todos os tempos. Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, foi publicado em 1605 e narra a história do engenhoso fidalgo Dom Quixote e de seu fiel escudeiro Sancho Panza, em 3 incursões pelas terras da Mancha, região de Aragão e da Catalunha, na Espanha. Dom Quixote adora ler histórias de cavalaria e, de tão influenciado por elas, enlouquece e sai em busca de aventuras memoráveis, tentando imitar seus heróis favoritos e levando consigo Sancho, que tem uma visão mais realista dos fatos. E a junção dessas duas personagens é o que faz justamente o livro ser tão marcante, divertido e interessante de ser acompanhado. Considerado por muitos o máximo da literatura espanhola e um dos livros mais lidos e vendidos da ficção de todos os tempos. Na incrível marca da segunda posição ficou o livro Ulisses, de James Joyce. Inspirado na clássica obra Odisseia de Homero, Ulisses é ambientado em Dublin e narra as aventuras de Leopold Bloom, que, tal como Ulisses de Homero, precisa superar numerosos obstáculos e tentações até retornar ao apartamento da rua Eccles, onde sua mulher Molly o espera. O livro traz uma revisão moderna do clássico de Homero e consegue, da mesma forma, trazer um conceito do novo homem, que, através de uma narrativa, entre aspas, simples, mostra o microcosmo de toda a experiência humana. E antes de irmos para o primeiro colocado, eu queria dizer que literatura é algo para ser apreciado e comparar obras é um tanto quanto injusto. E por isso, resolvi trazer algumas menções honrosas que eu particularmente já li e não poderia deixar de recomendar aqui no Nerddata. E são eles: O Senhor dos Anéis, que na lista ficou na 51ª posição, O Processo, de Franz Kafka, que ficou na posição 38, 1984, de George Orwell, que é o 23º colocado, meu livro favorito de todos os tempos, A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que ficou na 15ª posição, e a já mencionada Odisseia de Homero, que
que ocupou a 11ª posição. E finalmente, em primeiro lugar, segundo The Greatest Books, temos Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Publicada ao longo de 14 anos, a obra é composta por 7 volumes. E ao longo de todos esses livros, Marcel destrincha minuciosamente sua própria vida, tendo a memória como fio conector de todos os acontecimentos. A obra é extremamente intimista e com certeza vai te fazer uma reflexão imensa sobre a vida e sobre o que é a memória e o tempo. Apesar de intimidador pelo tamanho, caso tenha a oportunidade, com certeza é uma obra essencial e obrigatória para que leiam, responsável por compilar e trazer tudo aquilo que conhecemos como vida. Por hora, é isto, pessoal. Espero que tenha encontrado em meio a tantas opções sua próxima leitura. E caso queiram outra lista, deixe nos comentários que será um prazer imenso trazer para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vejo vocês em breve. Tchau!